E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, gente, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, que Deus possa derramar grandes coisas sobre sua vida, abrir grandes portas para que seus sonhos, seus projetos venham, se realizar, que você possa viver grandes experiências na presença de Deus. E eu quero falar na mensagem de hoje sobre Jesus, mas de uma forma diferente, sem filtro. Filtro esses que muitas das vezes nós criamos. Durante muitos anos eu criei, eu construí na minha mente um Jesus de quem eu achava que ele era. E a verdade é que se eu pudesse voltar, 15 anos, 20 anos atrás, eu retiraria todos os filtros de quem eu achava que Jesus era e até de mim mesmo. Porque se a gente parar para pensar, a gente cria tantos filtros para poder enxergar Jesus de uma maneira que a gente acha que ele é, de realmente quem ele é. Então a gente acaba maquiando muito isso. É como, essas fotos no Instagram que a gente vai colocando tantos filtros e a gente já não reconhece muitas das vezes nós mesmos, porque quando a gente tira uma foto normal, aí sim a gente vê as manchas, a gente vê as rugas, a gente vê o tanto que a gente já lutou, quanto que o tempo já nos castigou, entre aspas, né? E esses filtros servem para poder maquiar. E durante muitos anos, eu não sei você, muita gente tem colocado filtros. Muita gente tem colocado camadas de filtros e mais filtros para poder ver um Jesus diferente. Um Jesus totalmente diferente daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela e nos ensina a cada dia. No reino dos céus, no reino de Deus, não existe neutralidade. Ou você conhece realmente quem Jesus é, ou você vai ter uma imagem, uma ideia de quem Jesus poderia ser na sua vida. É simples assim que funciona. E esses filtros, ele atrapalha a gente conhecer o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, aquele que é genuíno, aquele que leva a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a luz, aquele que vai levar a salvação, que mostra para a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, como que nós, como cristãos, aqueles que verdadeiramente crê no Evangelho, em Jesus Cristo, nós devemos seguir. Então a gente fica tentando maquiar, a gente coloca um filtro ali falando, olha, isso aqui é desse jeito, mas eu colocando esse filtro já não é tão assim. Já pode ser um pouco mais maleável, já pode ser um pouco mais diferente, pode ser já um pouco mais aceitável, já pode ser um pouco mais atraente, já não, A gente começa a adicionar filtros para a gente poder viver um evangelho diferente. Por isso que eu gosto de falar isso, porque quando a gente realmente conhece a Deus, o evangelho da graça, do amor, do perdão, do arrependimento, da redenção, da entrega, não tem como a gente não se apaixonar por esse Jesus. Não tem como a gente não apaixonar por esse Deus, o Deus que criou todas as coisas. Um dia, uma pessoa me perguntou, por que a gente é obrigado a aceitar a Deus? Por que Deus ele fala, olha, você tem que, me aceitar, você tem que se entregar a sua vida para mim? E eu comecei a perguntar isso para Deus, para ter essa resposta. E é muito simples. A palavra que Deus trouxe para a minha vida é muito simples. Pensa em um peixe, meu irmão. Tem como um peixe ele viver fora da água? Viver na terra? Não, ele vai morrer. Logo, logo ele vai morrer. Então, Deus, ele te ama tanto. E é por isso que ele quer tanto que você o aceite, que você venha, tá junto com ele, porque ele sabe que se você viver sem a presença dele, esse amigo que é íntimo, esse Deus que nos ama tanto,
Ele tem certeza absoluta que nós vamos morrer. Então é por isso que muitas das vezes parece que Jesus ele está querendo impor, ele está querendo mandar que a gente venha aceitar ele, mas não é. É porque o amor dele é tão grande que ele sabe que se a gente não estiver na presença dele, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos carregar um fardo que a gente não vai aguentar. Esse é o verdadeiro evangélico sem filtro. Esse é o verdadeiro Jesus nos falando, nos chamando, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Eu gosto muito de dizer que é lindo quando a gente vê uma pessoa que ela acabou de entregar a vida dela para Jesus, que ela entendeu o chamado dela, o porquê que ela, estando do lado de Jesus, estando com Jesus, a vida dela é transformada. Você vê nitidamente o amor, a paixão, a dedicação, o quanto que essa pessoa ela é intensa, o quanto que essa pessoa ela é constante em querer fazer a obra de Deus. E por outro lado, a gente tem que ficar muito atento que isso não pode se perder com o passar dos anos. Com o passar do tempo, a gente se esfriando e esquecendo o nosso primeiro amor, o motivo pelo qual nós, falamos assim, Deus, é com você que eu quero estar o resto da vida, é com o Senhor que eu quero andar todos os dias, seja em momentos fáceis ou momentos difíceis, é com o Senhor. A palavra de Deus já fala, o importante não é o início das coisas, mas sim o fim, né? O importante não é você só dar o primeiro passo, é claro que é muito importante, mas permanecer até o final é muito mais importante ainda, porque mostra quem você é, mostra a fé em quem você realmente entregou a sua vida e o porquê que você continua, indiferente da situação, da circunstância que você está vivendo, porquê que você continua fiel, porque você entendeu que um dia, se você estivesse longe de Deus, você não ia ser a mesma pessoa, você não ia andar nos mesmos caminhos, você não ia viver o que você está vivendo. E aí isso faz com que a gente entenda o verdadeiro Evangelho de Cristo. E quando a gente fica próximo de Deus, a gente dedica a nossa vida, o nosso caminhar. Quanto mais próximo a gente está de Deus, quanto mais íntimo a gente está de Deus, mais Deus ele está próximo de nós. Mais Deus ele se revela para nós, mais a gente vai conhecer os propósitos de Deus, mais a gente vai entender a intimidade, o que Deus ele quer verdadeiramente que a gente viva, o que a gente faça, o que está no nosso meio, em nossa volta, aonde que nós temos que ir, aonde que nós temos que tocar, o que nós devemos fazer. Esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho sem filtro, sem camadas, sem nada para poder atrapalhar ou cegar a gente de muitas coisas. Ou criar ilusões, porque muitas das vezes esses filtros que a gente coloca, nós mesmos colocamos, é para poder criar ilusão na nossa cabeça de quem que Jesus é, de como que deveria de ser a nossa vida com Deus, de como que deveria ser a igreja, e aí a gente vai colocando filtro, a igreja deveria de ser assim. Aí não tá bom, a gente coloca um outro filtro, não, a igreja deveria ser assado. Aí não tá bom, a gente não gosta de uma coisinha, a gente já coloca outro filtro. Estão entendendo o que são esses filtros na nossa vida? Isso faz com que a gente não enxergue verdadeiramente o Evangelho de Deus. Por isso que eu acho que uma coisa, ela atrai a outra. Quando você está transbordando na presença de Deus, quando você está se enchendo na presença de Deus, e isso começa a transbordar, não tem como ela não alcançar outras pessoas. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo nunca foi tão forte de ver as pessoas ansiando, querendo escutar a voz de Deus, querendo ouvir, conhecer esse Deus que nós servimos. Mas a gente não pode apresentar um Jesus, a gente não pode falar de um Jesus colocando esses filtros. A gente tem que falar de um Jesus verdadeiro, aquele que a gente não colocou camadas, porque foi esse mesmo Jesus que você se apaixonou, foi esse mesmo Jesus que você se entregou. Isso é tão sério, meu irmão, que as pessoas elas não querem um novo Jesus. Elas não querem um Jesus diferente daquele que veio aqui na terra, que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia que a gente acredita. Aí, às vezes, a religião, ela nos atrapalha. E ninguém quer uma religião nova, mas eles querem que a gente fale desse Jesus verdadeiro, desse Jesus que nós conhecemos. Isso que eles querem ouvir, isso que eles estão tão ansiosos.
E você tem que ser esse canal de bênção, você tem que ser essa pessoa que vai falar de Jesus, o que Ele fez na sua vida, porque o testemunho verdadeiramente não só fala por você, mas como ele mostra e reflete tudo aquilo que Jesus é na nossa vida. Tem uma pessoa no meu serviço, né, que ele nunca tinha parado para escutar uma mensagem, né? E aí veio essa pandemia, veio esses momentos, então eu comecei a divulgar esse trabalho. E ele nunca tinha parado para escutar uma mensagem, né? Uma mensagem de Cristo, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que está, sabe, na palavra de Deus. E ele falou assim: Ricardo, eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus, nunca tinha parado para poder, sabe, prestar atenção. E agora que eu escutei a palavra de Deus, eu não consigo agora ficar sem escutar mais a palavra de Deus, porque realmente aquilo que tem liberado sobre minha vida, para mim tem feito muito sentido e tem sido muito verdadeiro. Então veja que, assim como essa pessoa que me deu esse testemunho, várias outras pessoas, quando escutar a verdade, a palavra de Deus, não só vão querer continuar ouvindo, como elas nunca vão deixar de ouvir a palavra de Deus, porque vai fazer transformação, vai gerar transformação na vida delas. Então, primeiro, sabe assim, algo que tem que ficar assim latente: não existe uma palavra de Deus que não gere transformação na vida de alguém. Se essa palavra não está gerando, sabe, ou alegria, ou ela está gerando transformação dentro do coração dela, se não está levando cura, se não está levando paz, alegria, se de alguma maneira essa palavra ela não está fazendo sentido para essa pessoa, essa palavra provavelmente ela não está vindo da vontade de Deus, do coração de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que hoje o maior filtro que a gente tem colocado no Evangelho, que a gente tem colocado em Jesus, primeiro é da religiosidade, que eu acho que isso é muito latente, e o segundo é do caráter. A gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente prega, a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente faz, e as pessoas têm que enxergar isso em nós. Principalmente o nosso testemunho. Não adianta eu só falar de Jesus se eu não viver aquilo que Jesus tem para liberar sobre a minha vida. Não adianta só eu falar de Jesus se as pessoas estão vendo em mim outra coisa. São filtros, são camadas que a gente tem colocado que atrapalha verdadeiramente as pessoas ver Jesus. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Certa vez ele estava pregando ali, estava o povo, e as pessoas começaram a questionar Jesus. E Jesus falou: olha, se vocês não acreditam no que eu estou falando, pelo menos vejam as obras que o meu Pai está fazendo. Que é pelas obras que vocês vão entender quem que eu sou e quem que é o meu Pai. É pelas obras que as pessoas vão ver verdade, vão ver esse Evangelho sem filtro, vão ver Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Então vamos começar a quebrar essas camadas de filtro. Vamos começar a viver verdadeiramente o Evangelho. Um Evangelho que vem da graça de Deus. E aí sim as pessoas vão entender. E eu sei que por dentro, talvez você está pensando: Ricardo, é verdade. Aqui por dentro está queimando, eu quero fazer mais, eu quero entregar mais, eu quero viver mais, eu quero, sabe, sentir mais. Eu quero ter essa intimidade mais com Deus, e tudo aquilo que Deus depositou dentro de você, você quer colocar isso para fora. Só que esses filtros, essas camadas têm te impedido você de fazer isso. Então, meu irmão, eu quero orar pela sua vida para que hoje você possa quebrar, arrancar todos esses filtros e viver verdadeiramente um evangelho sem filtro. Pai, em nome de Jesus, essa palavra que foi liberada agora, eu sei que talvez não é, sabe, intencional. Às vezes a gente foi criando filtros e filtros, camadas e camadas, por conta talvez da religião, por conta de alguns preconceitos, por várias coisas, meu Deus, que tem acontecido na nossa vida, que tem nos cegado, que tem nos tampado e feito criar uma visão diferente do que o Senhor é. Mas que essa palavra de hoje, meu Pai, possa vir de encontro ao coração dessa pessoa, para que ela possa entender que existe o verdadeiro Evangelho, aquele que vem de Jesus, da graça, do amor, do conhecimento, da sabedoria,
da unção e da autoridade de Deus. Que essa pessoa possa sentir isso agora e venha ser quebrado todo o mal, todo o laço, tudo aquilo que um dia foi construído, que venha ser desconstruído agora, Senhor, para que ela possa viver verdadeiramente a sua obra, o seu propósito, o seu querer e venha ter um relacionamento íntimo, profundo, que só o Senhor pode ter com a gente. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meu irmão, que essa mensagem possa falar no seu coração, que ela possa ter trago uma revelação de tantas coisas que ao longo do tempo a gente criou, mas que hoje possa ser desfeito, para que você possa viver algo novo na sua vida. Começa 2023 vivendo algo diferente. Começa realizando a obra de Deus, querendo mais estar perto de Deus. Então, meu irmão, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!